Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham do YouTube, do Clube de Engenharia. Sou Luiz Vitor Sacramento Damasceno e estou aqui dando início ao quinto Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia. Esse evento ele é organizado pela Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia, lá do Clube de Engenharia. Para aqueles que não conhecem, a SAI, como nós chamamos, né? Ela é um braço do Clube de Engenharia, ela foi fundada em 2016 com o objetivo de ser um braço do Clube de Engenharia e promover a aproximação dos estudantes e recém-formados com o Clube de Engenharia, né? Promovendo debates, visitas técnicas, é, palestras. E o nosso maior projeto, né, enquanto membros da SAI, foi a idealização do Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia, que até então era um encontro dos estudantes de engenharia do Rio de Janeiro. Não tinha esse nome ainda, não se chamava EFENG. O primeiro encontro aconteceu em 2017 e, para nossa surpresa, nós conseguimos colocar na nossa sede social do Clube de Engenharia bastante gente para dialogar, né, e debater. Tivemos workshops e foi um encontro que saímos ali com o sentimento de que grandes coisas viriam a partir dele, né? E entramos em 2018 com o sentimento de fazer a estruturação do nosso evento. Moldamos um pouco essa estrutura, né? Tiramos aquilo que a gente achou que não ficou tão maneiro e viemos com uma proposta de colocar no evento um espaço que desse total autonomia e também fizesse o estudante ou participante como principal protagonista do evento. E esse espaço se chama Roda de Conversa, que nós iremos ter no dia 21, né? Sem ser amanhã, no próximo sábado, será a nossa roda de conversa, que é um espaço que qualquer um pode ficar à vontade para falar sobre o que quiser, para dar sua opinião e para dialogar sobre a engenharia e soberania nacional. E, mais uma vez, nós tivemos uma certeza de que estávamos no caminho certo, porque foi mais um sucesso, né, nesses anos de EFENG. Terminamos o segundo EFENG com mais um recorde de participação lá na nossa sede social. Tivemos uma roda de conversa onde tiramos diversas coisas bastante importantes, né, para o nosso diálogo, para o nosso debate no nosso evento. E saímos ali de 2018 com a certeza de que 2019 seria ainda melhor. Entramos em 2019 com, mais uma vez, com o sentimento, né, de fazer um terceiro encontro bastante glorioso e com bastante que tivesse bastante participação dos estudantes, né, do estado do Rio de Janeiro e das regiões vizinhas ao estado do Rio de Janeiro. Mas também sabemos que poderíamos evoluir ainda mais. E evoluir ainda mais trazendo o estudante até antes do evento, agregando o estudante ao nosso evento com coisas feitas antes, né? Chamados Esquenta EFENGES, que foram, primeiramente, duas palestras que antecederam o evento, lá na nossa sede social também, do Clube de Engenharia, que também foram palestras bastante conceituadas, com palestrantes renomados, que tivemos a presença dos estudantes já nesse pré-encontro, né, nesse pré-FENG, e também tiramos que aquilo ali era mais uma iniciativa nossa que foi bem sucedida. Entramos no terceiro FENG com um evento já mais estruturado do que era, né? Com palestras, com exposições e também no ambiente da nossa roda de conversa, exposições de inovações tecnológicas feita por estudantes, feita por empresas, feita por parceiros, que também foi um outro sucesso, além do número de participação, que mais uma vez a gente conseguiu trazer muito mais gente para o nosso evento. E o que a gente saiu ali do ano de 2019 foi com a sensação de que estávamos no caminho certo. Conseguimos fazer bastante network, né? Trocar um aprendizado gigantesco com os palestrantes que colocamos no nosso evento, sempre palestrantes renomados, palestrantes parceiros do Clube de Engenharia. E a roda de conversa com essas exposições no mesmo ambiente foi um destaque ainda maior para os estudantes e para os parceiros, né, e empresas parceiras do EFENG.
Saímos de 2019 achando que o 2020 seria maravilhoso. Mas, infelizmente, sabemos como é que foi o ano de 2020, né? Entramos no ano de 2020 com a pandemia do Covid-19 e, além de estarmos, né, estávamos muito preocupados com nossa saúde, com a saúde dos nossos amigos e amigas da SAI, do Clube de Engenharia no geral, e também com a preocupação de não ter o nosso tão amado EFENG. Pensamos muito no começo, achamos que deveríamos fazer o nosso EFENG, mas fazer de uma maneira responsável. Sabíamos que não poderíamos fazer na nossa casa Clube de Engenharia, na nossa sede social, porque seria irresponsabilidade, colocaríamos nossa vida em risco e a vida de todos os nossos, né, amigos e amigas. E aí, em semanas de muito trabalho, de muito teste, decidimos fazer o evento de maneira totalmente online e gratuita. Optamos por o evento dessa maneira, né, porque achamos que seria o mais ideal e realmente foi. Fizemos um evento colocando um papel principal para o engenheiro. O tema foi qual é o papel do engenheiro no enfrentamento de uma crise, porque estamos vivendo ainda uma crise sanitária e política no Brasil. Então, colocamos o papel do engenheiro para ser discutido, né, e debatido com palestras e a nossa roda de conversa. Falamos sobre o papel do Clube de Engenharia em outras crises históricas, né, do passado. Falamos sobre as atividades, né, das universidades do Brasil no combate, né, no enfrentamento do Covid-19. Trouxemos, mais uma vez, estudantes para falar sobre inovações que estavam ajudando no combate do Covid-19. E, para nossa surpresa, nós tivemos um evento que, mais uma vez, contamos com recorde de participação. E, além do recorde de participação, nós contamos com pessoas de diferentes estados do Brasil. O nosso evento estava ali se tornando um evento nacional, não só um evento regional. E quando eu falo de diversas partes do Brasil, eu não estou falando só de cidades vizinhas, né, ao Rio de Janeiro ou ao estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando de pessoas do Acre, do Amazonas, da Bahia, do sul do Brasil, do centro-oeste do Brasil. Tivemos pessoas de cada canto do país. E saímos do evento, por mais que estávamos vivendo aquela crise, né, com um ano muito difícil, saímos do evento fortalecidos e sabemos que o nosso evento deveria ser mais ainda fortificado a nível nacional. Então, a gente vem esse ano, do Quinta EFENG, com essa proposta, fortalecer nosso evento a nível nacional, debater a responsabilidade da engenharia no desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Pensamos, né, que poderíamos estar na nossa sede social esse ano, mas, infelizmente, ainda a pandemia do Covid-19 está aí. Então, vamos nos cuidar, vamos nos resguardar. Temos que, né, valorizar a nossa ciência e o Sistema Único de Saúde Pública, porque, através deles que nós temos vacina, a vacinação está em andamento, e temos que defender nossos profissionais da saúde. Então, nós entramos nesse evento, sabendo que vai ser mais um evento de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muito debate, né? Teremos nossa roda de conversa também, e uma presença de palestrantes renomados, diretora da Escola Politécnica, reitora da UFRJ, o nosso companheiro lá da USP, né, do Exalc, o João Pedro, para falar sobre segurança alimentar, a nossa companheira, a doutora Gudélia Arica, para falar sobre economia e meio ambiente. Então, estamos vindo com um time que, com certeza, vai repassar muito conhecimento para todos nós durante esse encontro, né? Agora eu vou passar a palavra para minha amiga, minha parceira de SAI, Daniela Peixoto, para ela falar sobre um pouco da importância do EFENG, né, para os estudantes de engenharia e para ela também, que ela foi nossa parceira em 2019, entrou para a SAI, né, ajudou a gente a construir o evento desse ano. Então, ela vem numa crescente na SAI e ela pode contar um pouco mais para a gente sobre toda essa importância. E logo após, nós teremos a presença aqui do nosso queridíssimo presidente Pedro Celestino, que vai fazer a abertura oficial do evento, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos lá, Dani. É uma honra estar aqui participando da quinta edição do Encontro Fluminense Estudante de Engenharia. Me sinto honrada e sinto que eu tenho uma responsabilidade aqui muito grande, né, de estar representando as mulheres na engenharia
A gente sabe que a gente está lutando por essa causa já há um tempo, então é bem bacana poder estar aqui falando em nome das mulheres. E a minha trajetória na SAI começou em 2019, quando eu comecei como parceira, né? Eu fazia parte da ABPRO Jovem, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção Jovem. Não me apresentei, mas eu sou de Cantagalo, que fica perto de Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Eu já estou no 10º período de Engenharia de Produção na Universidade Estácio de Sá. E sempre fui uma aluna assim muito inconformada, sempre gostei muito de participar de movimentos estudantis. Eu sempre acreditei que só a universidade não basta. Então sempre trabalhei, estudei e participando de todos os movimentos possíveis. E aí, na ABPRO Jovem, conheci a SAI, Secretaria de Apoio ao Estudante, através do Vinícius, acho que ele está aqui. Conheci a Tati, conheci o Taranto, e a gente fechou uma parceria no evento, ainda presencial, lá no Clube de Engenharia, no Rio, e foi um evento muito bacana, eu amei, fiquei apaixonada, e desde então venho aí mantendo contato com eles e ajudando da forma que eu consigo, né? Compartilhando conhecimento com a galera aqui da região serrana, falando do Clube de Engenharia, e eu acredito muito que o Encontro Fluminense Estudante de Engenharia, ele é muito importante para nós, né? De todas as engenharias hoje, que a gente quer lutar por uma causa e por um país melhor. Quando a gente está inconformado, a gente tem que ter o conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento é poder. A gente tem que estar engajado e a gente tem que estar por dentro de tudo que acontece na nossa engenharia para a gente lutar por aquilo, né? Então, o EFENG ele traz palestras muito reflexivas e muito importantes para a gente entender o cenário atual da nossa engenharia e saber o que a gente pode fazer pela nossa engenharia. Eu, como mulher, o que, que eu posso fazer para melhorar esse cenário, né? Já que a engenharia ainda a maioria é um cenário para homens, né? E desmistificar isso, enfim. E aí a SAI e o Encontro Fluminense Estudante de Engenharia veio aí como um divisor de águas. Eu sempre falo que o nosso diferencial hoje no mercado de trabalho, porque o currículo lá, a universidade, né, a faculdade, todo mundo vai ter, mas o diferencial é o que a gente faz fora dela. E esses eventos, eles são muito importantes para a gente se destacar no mercado de trabalho hoje em dia. A gente consegue conhecer pessoas, né, de várias regiões. Esse evento agora de forma online. No início, eu acredito que a equipe assim pensou, meu Deus, como que eu vou fazer um evento online? Foi um desafio bom, mas ao mesmo tempo tem sido maravilhoso porque a gente consegue reunir pessoas não só do Rio de Janeiro, mas agora a gente vai conseguir abranger isso para a nível nacional, né, onde a gente vai poder alcançar muito mais pessoas, né? Então vai ser muito bacana. Eu estou muito grata, muito bom falar com vocês. Aproveitem esse evento. Tem pessoas renomeadas aqui, profissionais maravilhosos. Tirem suas dúvidas, perguntem. São 2 dias que vai ser muito importante aí, talvez, para a nossa trajetória profissional. Então, muito obrigada aí pelo convite da equipe do Clube de Engenharia, SAI, por me chamar para fazer parte da organização do evento. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Pedro, né, o presidente do Clube de Engenharia, para que a gente possa, então, dar início aí à nossa abertura oficial da nossa 5ª edição do Encontro Fluminense Estudante de Engenharia. É com você, Pedro. Boa noite a todas e todos. É com grande alegria, satisfação que o clube virtualmente acolhe vocês, estudantes de todo o nosso estado, para o 5º encontro estadual de estudantes de engenharia. E eu acho isso particularmente importante porque isso se dá numa sexta-feira nobre, não é? Às 7 horas da noite da sexta-feira. E nós temos aqui uma presença expressiva de jovens querendo discutir problemas que são comuns, não só do ponto de vista
do ensino, do aprendizado, como também os problemas da profissão, os problemas do nosso país. Nós somos um país em construção, somos um país que tem uma extensão territorial notável, recursos naturais também muito expressivos e uma população de mais de 210 milhões de pessoas, com muito que fazer, muito, muito, muito. Problemas se acumulam porque nós vivemos no país desde 2014, 2015, uma tragédia do ponto de vista institucional, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Está em curso no país, desde 2015, um processo de desmonte das conquistas políticas, econômicas e sociais que tivemos desde a Revolução de 30 do século passado. O Brasil que nós conhecemos, o Brasil em que vocês nasceram, é um país que foi construído nessas 9 últimas décadas. O Brasil dos seus avós era um Brasil completamente diferente. Era um Brasil empobrecido, era um Brasil colonizado, era um Brasil que só atendia a interesses de exportadores, de produtores de minério, de produtores de café, de produtores de açúcar. Era o Brasil do atraso, do latifúndio. Esse Brasil se transformou notavelmente entre os anos 30 e 2015, com altos e baixos, com crises políticas, com ditaduras, com crises econômicas, mas a trajetória era uma trajetória de construção. Nós vivemos, e eu chamo a atenção de vocês por isso, nós vivemos um instante dramático da nossa trajetória como nação independente. Porque, desde 2015, há um processo de destruição sistemática dessas conquistas, que foram possibilitadas pela nossa engenharia. Nós desenvolvemos transportes, nós desenvolvemos siderurgia, nós desenvolvemos petróleo, nós desenvolvemos construção naval, nós desenvolvemos eletroeletrônica, nós desenvolvemos indústria aeronáutica, nós desenvolvemos indústria nuclear, nós desenvolvemos atividades em todos os campos do conhecimento humano. Criamos universidades com centros de pesquisa reconhecidos internacionalmente. Formamos centenas de milhares de profissionais nessas décadas. Mulheres que não participavam praticamente da engenharia, hoje são quase que dominantes nos cursos de engenharia. Para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, em 1967, a minha turma tinha 192 estudantes, dos quais apenas 5 eram mulheres. Vejam como mudou. E mudou para melhor. Agora, vocês estão vivendo um momento em que não há perspectiva. Eu entendo isso, porque meus filhos, quando eram estudantes como vocês, viviam também uma fase de desesperança. Cada um deles me fez a mesma pergunta em dado instante. Pai, eu não sei por que eu estou estudando. Não vai ter emprego para mim. E eu dizia para eles, estudem, porque o Brasil é maior que a crise.
o que piora agora melhora no momento seguinte. Nós estamos vivendo um desses momentos, desgraçadamente mais longo do que eu imaginava. Eu participo hoje do 5º encontro de estudantes de engenharia do Estado e é a 5ª vez que eu tenho que falar que essa crise vai passar, o que significa que nesses 5 anos a nossa situação não melhorou. E como é que ela pode melhorar? Ela não vai melhorar por um passe de mágica. Não vai cair do céu. Por isso é que é essencial a organização da sociedade, a organização de vocês como estudantes, em torno de propostas que possibilitem influenciar a nossa vida política de tal sorte a reverter o rumo que as coisas têm, que é o rumo da destruição. Nós temos hoje todo esse cenário agravado pela pandemia, que foi criminosamente ignorada pelo governo federal, não fora a ação dos governadores de diferentes partidos, a começar pelo governador de São Paulo, que mobilizou o Instituto Butantan e foi até a China fazer um convênio com os chineses para produzir vacinas aqui, nós estaríamos numa situação muito mais dramática do ponto de vista de vítimas dessa pandemia. Esse quadro tem que ser revertido e só será revertido com a organização da sociedade exigindo mudanças. Mudanças em que sentido? Mudanças na economia, no sentido de restabelecer a capacidade do Estado brasileiro investir em setores estratégicos da economia. Vejam vocês, por exemplo, na área do petróleo, que nós, nos anos 50, éramos absolutamente dependentes de Esso, de Shell, de Texaco, de Gulf, de distribuidoras de petróleo estrangeiro, de combustíveis. Nós não tínhamos refinarias, nós não tínhamos produção local de petróleo. Quem se debruçar sobre os jornais da época vai observar que todos eles diziam que o Brasil não tinha nem capitais, nem tecnologia, nem condições geológicas favoráveis à produção local de petróleo. Quer dizer, não queriam que o Brasil produzisse petróleo, que é essencial ao desenvolvimento. Criou-se a Petrobras. Transformou-se a Petrobras numa das maiores empresas de petróleo do mundo. E o que está acontecendo com a Petrobras? Está sendo destruída. Está sendo entregue criminosamente às multinacionais. No nosso estado, que é o maior produtor de petróleo, nós tínhamos dezenas de milhares de engenheiros empregados, não só na Petrobras, como em empresas que para ela trabalhavam. A Petrobras era responsável pela contratação de serviços em mais de 5.000 empresas nacionais e estrangeiras, a maior parte delas localizada no nosso estado, no estado de São Paulo. Essa empresa está sendo destruída, entregue às multinacionais, e o que restará aos brasileiros serão os serviços que não podem vir de fora: transporte, segurança, alimentação. A engenharia vai para o brejo.
Como que nós vamos recuperar a Petrobras? Só a sociedade se organizando. Nós temos hoje lutas em 3 planos. Lutas no plano da democracia. Garantir a democracia. Garantir a liberdade de expressão. Sem o que reuniões como essa não podem se realizar. Nessa luta pela democracia, nós movimentamos gente de todos os partidos. Não me importa saber qual a sua orientação política, importa saber se defende a democracia. E o segundo plano, que é o plano da economia. A carestia, o desemprego, a falta de perspectiva, que já não conta com os mesmos participantes na luta pela democracia. Porque o que está ocorrendo é o desmonte, como eu disse, de direitos sociais. Já se quer possibilitar empregar sem ter qualquer responsabilidade em relação a férias, em relação à aposentadoria, em relação sequer a comprometimento com o salário. É um emprego em troca do prato de comida. É a volta ao século XIX. É a volta à escravidão. É o que passa no Congresso Nacional a cada semana. A terceira frente é a frente da soberania. Essa é mais difícil ainda da gente garantir. Mas eu estou explicando a vocês, se vocês não defenderem uma Petrobras em mãos nacionais, em mãos do Estado brasileiro, não haverá emprego para engenheiros, não só engenheiros de petróleo, engenheiros mecânicos, engenheiros civis, engenheiros eletrônicos, engenheiros metalúrgicos, engenheiros de muitas especialidades. Desculpem. Porque as multinacionais trazem de fora tudo pronto. Esse quadro é que nos levou no Clube de Engenharia a organizar a SAI, para que vocês adquiram o hábito de discutir não só os problemas do ensino, os problemas estudantis, os problemas próprios de cada faculdade, troca de opiniões entre colegas de diferentes escolas, como se acostumem também a discutir os problemas da engenharia e da construção do nosso país, sempre com 3 eixos: democracia, desenvolvimento, engenharia, soberania. Esse é o papel do Clube de Engenharia. Vocês vão ter oportunidade nesse encontro de trocar ideias sobre todos os problemas que os afligem, e a mensagem que eu lhes transmito é uma mensagem de esperança. É uma mensagem em que vocês devem se dar as mãos, porque juntos nós somos fortes. Juntos nós conseguiremos alcançar novamente padrões dignos, padrões de uma sociedade democrática, de uma sociedade justa e de uma sociedade soberana. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Pedro Celestino. É sempre uma aula ouvir o senhor falar, e são tempos muito difíceis, mas nós precisamos nos unir, nos organizarmos para poder mudarmos a situação no nosso país. Eu gostaria de agradecer a presença de todos já de antemão, nesse fortalecimento do nosso 5º Encontro Fluminense do Estudante de Engenharia. Em plena sexta-feira temos aqui mais de 100 pessoas, então é uma felicidade que a gente se encontra nessa reunião. E podem ficar à vontade para colocar aí no chat dúvidas, até para a gente perguntar ao nosso presidente, que tem muito a nos acrescentar, a posicionamentos que a gente sempre repassa aqui para poder agregar cada vez mais no nosso evento. Eu gostaria de convidar o Luiz Fernando Taranto para falar um pouquinho sobre a ASAI,
sobre esse projeto, que ele está extremamente ligado desde o seu início, desde a sua criação. Então, contar um pouco para a gente seria extremamente fundamental para iniciarmos, né, esse evento. Taranto, fala um pouco para a gente, por favor, como foi essa idealização e fortificação da SAI. Primeiramente, bem-vindo a todos, né? Esse é o nosso quinto encontro e, obviamente, para se chegar ao quinto encontro, tiveram 4 encontros que foram de muito aprendizados, né? O que eu quero colocar aqui, que é uma coisa importante, né? Que a partir da gestão, né, do engenheiro Pedro Celestino, tinha uma questão central que era a própria renovação do clube, né? E com a renovação do clube são os engenheiros recém-formados e, obviamente, também com os estudantes de engenharia, que são considerados também, enquanto estão na faculdade, e, obviamente, depois formados engenheiros, né? Obviamente, se ele não concluir o curso, ele não vai ser engenheiro, mas, enfim. Mas, então, esse aprendizado começa já na própria escola de engenharia. Foi um longo processo, né? A questão central da SAI, né, que é a Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia, né, é no sentido de dar todo o apoio que a gente possa dar, que o clube tenha condições de dar, como, por exemplo, visitas técnicas, né, espaços para reuniões, enfim, uma série de questões que são levantadas, mas o mais importante nesse processo todo é a participação dos estudantes, né? Começou em 2016, o primeiro encontro só foi realizado em 2017, com uma participação bastante ampla, né? E basicamente do Rio de Janeiro, mas, de qualquer maneira, a secretaria conseguiu, né, entre um encontro e outro, fazer um trabalho permanente, né, que vai de janeiro a dezembro, né? E realmente são bastante coisas, inclusive são filiados são sócios do Clube de Engenharia, os estudantes, né, que se inscreverem, na verdade, eles se inscrevem como estudantes aspirantes, né, como sócio aspirante, e, na verdade, essa participação ele tem direito, entendeu? Como qualquer engenheiro, a usufruir de todo o trabalho que o clube desenvolve, e que são muitas coisas, e é bastante agradável, né, conviver, inclusive socialmente, dentro do clube de engenharia. Então, esse apoio, na verdade, hoje ele está consolidado, né, já tem uma dinâmica enfim, que infelizmente foi interrompida o ano passado, né, com a questão da pandemia, como o Luiz Vitor colocou, mas, de qualquer maneira, a consolidação da SAI se deu fundamentalmente, não por causa de nós que estamos iniciando esse trabalho, mas fundamentalmente pela participação dos estudantes através de várias universidades, principalmente, no primeiro momento, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a UF, né, de Niterói, que é federal, o Cefet, a UERJ e algumas universidades, para não dizer, não são, na verdade, bastante universidades particulares, no caso, privadas, como era o caso, entendeu, sabe, da UVA, tem pessoas presentes aqui, era o caso também, entendeu, da Estácio Norte Shopping, que depois, a partir desse trabalho, chegam a outras Estácios também. Enfim, levamos um trabalho junto à Suesc, né, da qual a gente tinha um núcleo, né, de estudantes, e a gente procura que cada contato desse a gente cria um núcleo de estudantes dentro da própria universidade, da própria escola de engenharia, para dar prosseguimento. Então, o EFENG, na verdade, são vocês, né? Vocês é que são o fundamental nisso, inclusive a gente, do próprio clube, da própria Secretaria de Apoio ao Estudante, faz com que não seja uma coisa do clube para os estudantes, mas, ao contrário, é dos estudantes para o clube. E isso realmente está começando a acontecer, inclusive com a participação já de estudantes, né, que se formaram, passaram a ser sócios, entendeu, efetivos, né, de sócios aspirantes para efetivo, e hoje já participa, inclusive, do Conselho Deliberativo do Clube de Engenharia. E, como sempre o Pedro Celestino colocou, que é uma coisa fundamental, o clube vai depender de vocês. Ou seja, são os estudantes, o clube vai fazer, são 140 anos de história, né, foi criado no Império, né, poucas instituições da sociedade civil existem, eu creio que mais nenhuma, entendeu? Desde a época do Império, talvez só a maçonaria, né? Porque as outras coisas eram órgão do Estado, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, enfim, e que é um processo que o clube se mantém já há 140 anos em vida, participando de todos os momentos políticos importantes, né, da sociedade brasileira, né, como a questão da abolição da escravatura, a questão da luta pela República, enfim,
um engajamento total em favor, como foi colocado pelo Pedro Celestino, da questão central, que é o processo democrático, o processo de participação. Está aí hoje, vai fazer agora em dezembro, né? 141 anos, agora ele pode chegar a 300 anos, 400 anos. Para que aconteça isso, vai depender de vocês, né? Ou seja, para chegar dos 140 que está agora, para chegar aos 180, né? Que aí vão ser mais 40 anos, vai estar na mão de vocês. E esse é o desafio que a gente coloca na mão de vocês. Tá ok? Um bom encontro para todos. Amanhã temos vários encontros, são 4, como o Luiz já colocou também, né? 4 temas importantes. Esperamos que todos possam acompanhar. E qualquer dúvida, estamos à disposição e não tem problema. Tá ok? Um abraço a todos aí, bom encontro. Galera, boa noite novamente. Eu vou convidar o Rafael Franco, que é membro da SAI, estudante de Engenharia Ambiental da UF, para falar um pouco da gente sobre o papel da universidade, né, no enfrentamento de crises, como foi o ano passado e como a gente busca trazer esse ano, né? Nossas universidades públicas, principalmente, elas estão sendo atacadas com corte de investimentos, e a gente sabe qual é o papel fundamental da universidade para uma sociedade, né? Para o desenvolvimento social, econômico, ambiental, em todos os âmbitos. Então, eu gostaria de convidar o Rafael Franco, para falar um pouco, para dar esse panorama para a gente, né? Porque ele é muito ativo na Universidade Federal Fluminense, então ele tem esse gabarito para falar um pouco aqui para a gente agora. Fala, Rafa, boa noite. Muito obrigado pela sua participação em mais um ano de EFEM. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir, me ver bem? Sim, Rafa, pode falar. Pessoal, muito boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. No nosso 5º EFENG, que é uma marca muito importante aí, uma sinalização muito importante do que o clube acho que espera da gente, né? Como o Pedro falou um pouquinho, a SAI ela tem um motivo de existir, né? A gente tem um motivo de estar aqui. E eu acho que o que nos une, apesar das N diferenças que a gente possa ter, é, de fato, a vontade de fazer desse país um país melhor, né? Que tenha condição para suportar nossos sonhos, né? De continuar com o trabalho, acho que o pessoal do clube também fazendo ao longo de todo esse tempo de trabalho, e que a gente consiga viver bem, né? Com saúde, com dignidade, felicidade. E nesse ponto que o Luiz fala das universidades, é dela que a gente sai, né? Você não se forma engenheiro vendo vídeo de YouTube apenas, apesar de também ser importante hoje em dia. A universidade forma não só a nossa profissão, mas nosso caráter, nossa ética enquanto engenheiros e engenheiras, né? Então, é a nossa base. E aqui no EFENG ele é muito legal porque mistura universidades públicas e universidades privadas. Eu sou da pública, eu sou da UF, né? Então, e são realidades muito diferentes, né? Meu pai, engenheiro, também se formou numa universidade privada e a gente consegue ver as diferenças de pensamento que são construídos. Apesar de todos sempre acabarem convergindo para o mesmo ponto, né? As universidades públicas, elas têm estado aí sob também, eu posso colocar assim, acho que não tem problema algum, porque é a verdade, sob ataque do governo federal há alguns anos, né? Eu acho que há 5 anos, 6 anos, a gente vem sofrendo com cortes. A universidade pública faz a pesquisa de base, né? Faz uma boa parte da pesquisa, investimento em pesquisa que a gente vê por aí. Então, a gente está sempre fortalecendo, né, essa questão, entendendo a importância disso, que a educação pública, no geral, ela tem. A educação, no geral, de qualidade, né, enviesada sempre para o lado técnico-científico. É importante a gente sempre estar com isso na cabeça. Eu acho que é por aí, assim, a gente reforçar que nesse período que a gente teve de pandemia, as universidades, elas não ficaram à toa, a gente não ficou 4 meses parado, a gente nunca trabalhou tanto, né? Então, várias universidades se mobilizaram no sentido de dar respostas que a população precisava e continua trabalhando, mesmo agora com as aulas que a maioria das universidades já está com as aulas já de volta, a todo vapor, continua também trabalhando nesse sentido de procurar dar respostas para o Brasil sair um pouquinho dessa crise, né? A UF desenvolveu várias iniciativas, a PRJ, a UERJ, várias universidades trabalharam nesse sentido. E eu acho que por aí, assim, a gente vai ter essa importância também como estudante, não só de se preparar para ser o melhor que a gente pode ser, um engenheiro mais ético, mais profissional possível, né? Que vai entender o entorno, não vai fazer um projeto estritamente
na burocracia das nossas NRs, NBRs e normas, mas vai pensar também para quem e por que a gente está fazendo aquilo. Mas também estão aí para fornecer as respostas rápidas que a gente precisa para agora, que a sociedade está requisitando. Então, acho que vai por aí um pouquinho, Luiz, do que a gente precisa. Eu acho que sempre está falando um pouco com a galera. E eu desejo para vocês aí um ótimo encontro. Espero que seja tão bom para vocês como já está sendo para mim, escutar um pouquinho o Pedro, escutar todo o pessoal. E agora a gente vai escutar o Estel também, aí, com toda a sua experiência aí para agregar. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rafa, como sempre, trazendo argumentos pertinentes aqui, né, para o nosso encontro, para a nossa SAI. Muito obrigado mesmo de coração. E agora, finalmente, eu convido o Estelberto Soares, que é coordenador da SAI, para dar falar um pouco da SAI e falar um pouco também da nossa situação atual, né, do nosso país. Ele só sentar e escutar, que é mais uma aula que vai vindo por aí. Fala, Estel. Bem, boa noite a todos. Como tem muita gente nova, vamos dizer assim, nesses 5 anos, nós somos o 5º encontro, né? Eu fiz palestra pelo estado inteiro, não em todos os lugares, mas em quase todos. Então, grande parte de vocês já me ouviram falar sobre uma série de coisas, o clube, a questão da engenharia, a soberania, etc., etc. E falar depois do presidente, que é uma aula sobre o contexto que nós vivemos, da engenharia e da política nacional, é sempre mais difícil. Mas vamos lá. Quer dizer, a SAI foi uma bolação, vamos dizer assim. Primeiro foi uma tentativa, eu não sei se todos sabem, mas eu vou repetir um pouquinho. Foi uma tentativa no mandato anterior ao do Pedro, mas que não foi à frente porque nós não conseguimos ter um Luiz Fernando Taranto. Ou seja, um cidadão que pudesse se dedicar diuturnamente às demandas dos estudantes. Na época, eu ainda não me aposentei ainda, e eu não tinha condição de ficar atendendo eternamente as questões das demandas dos estudantes. Quando o Pedro entrou, ele teve o feeling, numa conversa comigo, falar no Luiz Fernando Taranto, o nosso conhecido Mosquito, amigo meu desde 76. E a vinda desse cidadão permitiu que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje, que é a SAI funcionando, integrando o máximo possível, abrindo as portas do clube para os estudantes. Então, o meu objetivo como coordenador disso foi, principalmente no começo, dar algumas orientações. O Pedro, como ele me conheceu no movimento estudantil, ele ainda achava que eu estava no movimento estudantil. Né? Eu fui presidente de diretório, engenharia, DCE, etc., etc. O tempo passou, mas a gente conseguiu, no começo, principalmente, dar uma série, ir acompanhando, para não deixar que o clube sofresse influências não nocivas, mas que são realidades diferentes das diferenças do movimento estudantil para a questão do clube. O clube é plural. O clube, como eu sempre digo nas minhas palestras, quando as pessoas sempre perguntam o que o clube faz, eu sempre digo aquilo: o clube discute. O que o clube discute? O clube discute política. E eu sempre dava um tempo olhando para os auditórios, vocês devem lembrar disso, aqueles que me ouviram. Eu dava um tempo e falava: o clube discute política. E parava. Tinha sempre alguém incomodado com a questão de falar política. E aí eu completava. O clube discute política, política de desenvolvimento. O clube discute se nós tínhamos que vender petróleo ou beneficiado, petróleo bruto ou beneficiado, se nós tínhamos que vender minério de ferro ou aço. Ou seja, o clube discute política de desenvolvimento, não política partidária. O clube é plural. Isso não quer dizer que nós não tenhamos posição. E o presidente expressou aí. Muito bem, de uma maneira, ele tem a postura dele, ele é o presidente do clube. Eu sou mais direto. Eu, que sempre tive muito cuidado
com a questão de política partidária dentro do clube, agora, da mesma forma, com muito cuidado em relação à política partidária, mas falando da política e dando nome aos bois. Hoje, o grande problema nosso é esse genocida que está na presença da República, esse sociopata que está na presença da República. Esse é o grande empecilho para o desenvolvimento desse país, seja sob o ponto de vista civilizatório, seja sob o ponto de vista econômico e social. Então, num dia como esse, nós estamos fazendo a 5ª reunião dos estudantes de engenharia, e que nós estamos pensando no desenvolvimento do país, eu, pessoalmente, tenho falado isso, que eu acabei de falar, sobre esse sociopata, em qualquer ação, qualquer local que eu faça. Eu sou um homem do saneamento, volta e meia estou fazendo palestras sobre saneamento, e não deixo de falar nessa coisa que é o principal problema que nós vivemos hoje. Mas, voltando ao Clube de Engenharia, o tema que vocês escolheram esse ano, e isso é muito importante, aqueles que estejam acompanhando isso, que não saibam, esses temas são escolhidos pelos estudantes. Pelos estudantes. A autonomia de vocês. A autonomia foi algo muito construído. E nós esperamos que continue isso nas próximas gestões. Que vocês possam desenvolver os trabalhos a partir do que vocês consideram importante. Já houve encontro, eu acho que no segundo encontro, onde quiseram discutir a questão racial. Nós fomos encontrar pessoas para discutir. No último encontro, a questão de depressão. Foi uma surpresa, mas estava incomodando, estava preocupando os estudantes. Então, é importante que vocês tenham as alternativas, sem falar nas questões técnicas, etc., etc., mas que se discuta o que seja importante para vocês, e não apenas para nós, os velhos do clube. Né? Então, hoje, vocês encontraram o quê? Os dinossauros, nós somos os dinossauros. Né? Hoje, a engenharia é sustentabilidade. Bem, falar em sustentabilidade, eu como engenheiro, é uma batalha eterna. Por quê? Falar em sustentabilidade é falar em equilíbrio. É falar em opção pelas prioridades e que tipo de prioridades. É falar em posição política também. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, você pega lá a ONU, você tem lá, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem 17 itens. Coloca-se todas as questões fundamentais para o ser humano, e não na obra pela obra. Ser engenheiro não é pura e simplesmente fazer alguma coisa. É fazer alguma coisa que interesse ao ser humano, que interesse à sociedade. A engenharia é um meio de se alcançar, de se melhorar as condições de vida das pessoas. Engenharia não é obra pela obra. E isso é sempre um grande debate, é uma grande luta de quem tem consciência do que faz, do que trabalha, para que trabalha. Então, eu gostei muito quando vocês escolheram a questão da sustentabilidade, porque eu não tenho nenhuma dúvida que isso tem que perpassar tudo. Qualquer área da engenharia tem que ter como base a questão da qualidade de vida da pessoa, do equilíbrio ambiental. Nós estamos num momento muito difícil, vocês estão vendo aí, é incêndio de um lado, é cheia do outro, é mar batendo do outro lado. E existem pessoas que dizem que o ser humano não tem nada a ver com isso. Eu não posso garantir. Mas eu posso lhes dizer que há um problema climático. Se é antrópico ou não,
na Terra como um todo, que ao meu juízo é redonda, mas se há um problema na Terra como um todo causado pelo homem, você pode até discutir. Mas que há problema, há. Há um aquecimento, não tenho dúvida. Se ele é antrópico, é outro problema. Agora, se eu vou para Cubatão, eu não tenho dúvida. Dependendo do local em que você esteja, não tem nenhuma dúvida que o problema é antrópico. No geral, nós temos que estar atentos a essas mudanças e, entendendo que essas mudanças estão acontecendo, chegar a soluções para minorar esses problemas. Esse é o desafio da engenharia que pensa no ser humano, e não na engenharia que pensa só na obra pela obra. Muito obrigado. Eu provavelmente estarei fechando o meu ciclo com vocês. Vai haver eleição no Clube de Engenharia. Vocês vão continuar e eu espero que continuem sendo motivo de satisfação. Porque eu depois, cada vez que eu converso com vocês, eu saio animado. Porque tem conversas que eu tenho com outros setores que eu saio desanimado. Porque é tudo para baixo. Com vocês, não, a gente olha para frente. Eu, ao invés de qualquer outra coisa, eu quero agradecer a vocês. Agradecer a vocês por estarem no clube e por poderem tocar o clube no futuro. Muito obrigado, felicidades. Estel, nós que agradecemos. Eu, em nome da SAI, te agradeço por tudo que você fez pela nossa Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia. Você, como nosso coordenador, sempre nos amparou, sempre nos fortaleceu e sempre esteve disposto a nos ajudar. Muito obrigado mesmo de coração. E mais uma aula aqui que nós presenciamos sua. Dando prosseguimento, galera, à nossa abertura, eu acho que o pessoal está gostando, está todo mundo interagindo aqui. Eu gostaria de convidar mais um membro da SAI, mais um organizador aí desse quinto EFENG, para falar um pouquinho, né, para vocês sobre o tema do EFENG, também se posicionar aí, que eu sei que ele é um cara extremamente político nesse ponto, e ele vai trazer mais uma aula aí para a gente nessa noite. Luiz Henrique, a bola agora está com você, cara. Boa noite. Uma boa noite, né? Primeiro, agradecer a presença de todos e todas, né? Excelentes intervenções, falas do nosso presidente do Clube de Engenharia, do Estelberto Soares, do Rafael, da Daniela e do Luiz, né, no caso. Eu sou Luiz Henrique Gomes Moraes, sou estudante do Instituto Federal Fluminense Campus Guarulhos, né, e curso em Engenharia Ambiental, né, nessa instituição, a qual ela foi construída, ela vai fazer 14 anos, né, este mês, né, no caso. Ela tem sido responsável pela formação de novos quadros técnicos da engenharia e de outros cursos superiores, né, no caso. Como o Luiz adiantou, né, eu sou uma pessoa bem política, mas todos nós somos políticos, no caso, e a grande preocupação do Clube de Engenharia, né, tem que fazer com que o engenheiro ele siga a função social da engenharia. Ele não só faça cálculo, ele não só construa, mas ele também se posicione perante a sociedade que está à nossa volta, né? Eu digo isso porque, pegando um exemplo na prática, essa semana, infelizmente, nós tivemos aí a aprovação na Câmara dos Deputados da medida provisória 1045, né, que chamam de mini reforma trabalhista, mas, na verdade, ela cada vez mais precariza o trabalho no Brasil. Quando a gente fala em precarização do trabalho, nós falamos em menos direitos. Significa que nós trabalharemos muito mais e receberemos menos, né, para que outros possam lucrar ainda mais. Isso é muito injusto, né? Eu digo isso com imensa tristeza, né? Porque há 10 anos, 10, 11 anos atrás, eu ainda ia completar 30 anos, né?
e nós tínhamos uma visão de futuro, né? Nós podíamos, assim, abandonar um curso superior, ir trabalhar e voltar para um curso superior depois, trabalhando num emprego de salário razoável, né, que a gente consiga sobreviver, consiga conquistar uma moradia, consiga conquistar qualidade de vida, ter família, ter filhos, educar, né? Quer dizer, ter, na verdade, uma vida digna, né? No caso, o básico do básico, né? Mas 10 anos depois, eu, uma das pessoas que não previa isso, nunca pensei que a gente fosse regredir tanto. E como disse o próprio presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, né, no caso, desde 2015 nós estamos sofrendo muito, com cortes, austeridade, 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 é a demonização do investimento público, é a demonização do Estado brasileiro como um agente econômico para o desenvolvimento, para o bem-estar social, criminalizaram o bem-estar social nesse país, né? Demonizaram a justiça social. Nós vimos, por exemplo, que tem acontecido com o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com moradores em situação de rua em São Paulo, e isso não é bom para o país, né? Eu digo isso não só na minha opinião, né, a minha questão pessoal, mas eu sei que eu falo em nome de todos e de todas, não só aqui nessa noite, mas no país todo, porque em luta por justiça social é muito triste, porque o que eu observo que vem por aí na verdade, ter uma sociedade com as pessoas ainda mais doentes, porque pensem bem o que é trabalhar, 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 entendeu? Acordar às 5, 6 horas da manhã, estar 8 horas da manhã no trabalho, sair 5, 6 horas da tarde e chegar às 8 horas, 9 horas da noite. Você não poder dar uma atenção ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, à sua sogra, ao seu sogro, aos seus irmãos, e você não conseguir almejar, entendeu? Conseguir conquistar direitos como a moradia, saúde, educação, né, de qualidade, aposentadoria, o descanso. Você trabalha durante 30, 40 anos e quer se aposentar e não consegue ter uma renda suficiente. Isso causa uma sociedade doente. E uma sociedade doente, mentalmente, fisicamente, não tem desenvolvimento. Infelizmente, não tem desenvolvimento. Então, eu falo isso com imensa preocupação. Eu gostaria de falar muito aqui sobre esperança. Eu acho que a esperança é o que o próprio presidente Pedro Celestino falou, é povo se organizando. Essa noite, nós estamos aqui organizando. Como sempre falou o próprio presidente Pedro, né? Nós, como os engenheiros e engenheiras, é uma forma também da gente lutar pelo nosso emprego, né? Há tantas outras profissões, acho que hoje é o dia também do economista, né? No caso, os nossos colegas economistas, eles sempre falam que o Brasil precisa crescer 5%, 4%, 1%, 6%, né? Mas ainda falta nós, engenheiros e engenheiras, sermos chamados para o debate público, para o debate político. Por quê? Porque é o técnico, é o trabalhador, né? Que o carpinteiro, o peão, né? É o engenheiro que vão construir, né? Que vão bater o parafuso, vão construir o parafuso, criar um parafuso melhor para poder a engrenagem, entendeu? Então, assim, quando a gente fala que o Brasil tem que crescer, tem que se desenvolver, o engenheiro, ele é a engrenagem do sistema, né? E a gente não pode se esquecer que, além de desenvolvimento econômico, inclusão social, também preservação e conservação ambiental. Então, o grande tema nosso, nesse quinto EFENG, é da sustentabilidade, entendeu? E assim, também aproveitando esse gancho, né, fazendo essa soma, engenheiros e economistas, né, há projetos no mundo inteiro, e o Brasil está atrasado nisso, apesar de não ter pessoas estudando essa parte, como tem nos Estados Unidos um Green New Deal, né, um New Deal verde, um desenvolvimentismo verde, no caso onde possa se acoplar o desenvolvimento econômico, junto com inclusão social e preservação e conservação, né, ambiental. A gente sabe muito bem hoje que é o seguinte, você pode construir um empreendimento, mas você tem que manter o espaço verde, você tem que manter árvore.
porque isso tem muito a ver com a questão de clima. A gente tem que levar essa questão das mudanças climáticas. E, ao mesmo tempo, também, a velha luta, combate à fome, combate à miséria. Somos um país, como o presidente Pedro falou, um país ainda em construção, né? E, para isso, a luta ela é plural, ela é de todos e de todas, ela é de brancos, ela é de negros, de indígenas, de mulheres, homens, homossexuais. O outro lado, que faz oposição a nós, eles, na verdade, fazem uma luta única de um determinado grupo, né? No caso, nós não, nós trabalhamos por todos e por todas. Essa é a mensagem que eu venho de dizer aqui. Eu gostaria realmente de trazer mais uma mensagem de esperança, mas como somos engenheiros, nós trabalhamos sempre com as ferramentas que estão nas nossas mãos. E é com essas ferramentas que a gente vai poder fazer com que esse país seja um país mais desenvolvido. Tá, beleza. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Henrique, por mais um posicionamento seu na SAI, no EFENG. Você sempre com palavras extremamente importantes para a nossa situação. Vamos dando continuidade aqui, né, ao posicionamento de pessoas, né, de membros e organizadores do Quinto EFENG. Agora eu vou convidar o meu amigo da SAI, Caio Cler, para falar um pouquinho sobre a gente, sobre a SAI, sobre a situação do país, sobre esse tema maravilhoso. Caio, fica à vontade aí, cara. Boa noite a todos, me escutam bem? Show de bola. Perfeito. Então, boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui falando no Quinto EFENG. Eu entrei na SAI o ano passado, no meio da pandemia, e já na organização do Quarto EFENG. E esse Quinto EFENG é especial de muitas formas, mas primeiro porque a gente tem um espaço estudantil garantido no Clube de Engenharia e que faz uma ponte muito incrível sobre a nossa graduação e o nosso lado profissional. Então, ao presidente que está aqui presente, ao Estel e ao Taranto, a nossa gratidão como alunos de engenharia que tem um espaço de fala e que tem um espaço para mostrar para o que nós viemos fazer dentro da engenharia com as nossas novas ideias, com o nosso novo jeito de pensar em engenharia, mas que também tem uma base muito forte da engenharia que veio antes de nós. Então, primeiramente, agradecer a vocês por esse trabalho incrível e por confiar nessa equipe maravilhosa que é a SAI e que a gente tem desenvolvido um trabalho incrível durante esse tempo. Mesmo em um ano que eu estou, dá para perceber o quanto a SAI é importante para o Rio de Janeiro, como a SAI é importante para o Brasil e como a gente tem uma troca e um feedback maravilhoso com estudantes de outras universidades do Brasil afora. E entrando no tema, a gente, esse ano, falando de engenharia e desenvolvimento sustentável. Quando a gente se propôs a esse tema, a gente pensou em muitas coisas, a gente pensou em como existem coisas dentro da engenharia que muitas das vezes não são discutidas pela área do meio ambiente, né? A gente, às vezes, tem uma segregação muito grande, só tal engenharia tem que falar sobre isso, quando, na verdade, todas as engenharias, seja ela qual for, tem que conversar sobre isso. Tecnologia e engenharia são sinônimos. Então, se você colocar no Google sinônimo de engenharia, vai aparecer tecnologia como sinônimo. E é isso que a engenharia faz. A engenharia faz tecnologias para melhorar a vida das pessoas, para melhorar, seja plantações, seja novas formas de recuperar carbono para poder evitar o aquecimento global. A engenharia faz com que a gente repense sobre o agronegócio e não que queiramos acabar com o agronegócio, mas pensar uma nova maneira de se fazer o agronegócio sem agredir ao meio ambiente. A engenharia nos faz pensar como podemos viver numa sociedade urbana em que a gente pode diminuir a emissão de carbono e ajudar ao meio ambiente. A engenharia vai pensar em soluções químicas, físicas, tecnológicas para despoluir mares, para poder fazer com que coisas possam se permanecer
mas se reinventar para não agredir o meio ambiente. E quando a gente pensou nisso, no nosso evento desse ano, de que são 5 anos de EFENG, a gente precisa comemorar, mas a gente também precisa se posicionar ao que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Esse ano a gente presenciou temperaturas altíssimas no Canadá e temperaturas muito baixas no Brasil, que a gente nunca viu, né? E tinha muitos anos que isso não acontecia. E a gente está vendo agora nas mídias divulgação de um pequeno deserto no Brasil do tamanho da Inglaterra, que também é muito preocupante. E como que isso evoluiu muito rápido no Brasil. Nós que tínhamos orgulho de bater no peito e dizer que o Brasil tinha políticas ambientais muito rigorosas e que éramos referência. E hoje nós estamos vendo um desmonte do nosso orgulho e um desmonte da nossa riqueza natural que o Brasil, um país continental, tem. Então, quando a gente fala em desenvolvimento social, um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento econômico, a gente quer falar de tudo isso junto dentro do nosso evento. E aí a gente vai falar sobre universidades públicas, porque são importantes para o desenvolvimento de ciência dentro do nosso país, para a formação de pessoas, porque não estou desmerecendo a universidade privada também tem a sua importância muito grande, mas o ataque principal tem sido nas universidades públicas. E elas são a base de muitas das nossas pesquisas de melhorias e de desenvolvimento sustentável. Nós vamos falar sobre economia de uma forma que a economia está totalmente ligada ao meio ambiente. Como, por exemplo, a gente nas nossas conversas pensou, cara, o Brasil produz moeda ambiental, que é o crédito de carbono, e isso gera economia, isso gera dinheiro para o Brasil de uma forma, porque países como a China e outros países que são industriais que poluem compram esses créditos de carbono. A gente vai falar sobre meio ambiente, sobre alimentação segura e como tudo isso está interligado. Então, o desenvolvimento social, sustentável e econômico sempre vai estar ligado e a gente quer trazer à memória isso, de que é possível, sim, desenvolver um país, desenvolver tecnologias, ajudar pessoas a mudarem a sua vida, a desenvolver o social através da engenharia, que no evento passado, no quarto EFENG, a gente falou muito sobre precisamos pensar uma engenharia social, onde nós possamos incluir a transformação social na vida das pessoas através da engenharia. Então, a gente sempre tem que lembrar que a engenharia tem uma responsabilidade de desenvolvimento muito grande e de que nós que estamos aqui, estudantes de engenharia química, perdão, gente, desculpa, estudantes de engenharia, porque eu faço engenharia química, desculpa, eu costumo falar muito para os meus colegas, mas nós estudamos engenharia química, ambiental, civil, mecânica, nuclear, tantas outras, engenharia de materiais, eu não vou lembrar de todas, mas nós que estudamos engenharia e nós que estamos terminando a graduação e que vamos nos inserir no mercado de trabalho, temos a responsabilidade de pensar uma engenharia diferente para que nós possamos mudar o país e o mundo. Eu costumo dizer que mudar o mundo talvez seja muito difícil, mas se a gente muda o mundo ao nosso redor, isso já é o suficiente a gente contribuir com a mudança do mundo. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Quinto EFENG, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Luiz. Valeu, Caio. Muito obrigado, cara, pela sua contribuição, tanto aqui para a gente agora, tanto na construção do Quinto Encontro Fluminense de Engenharia. Você sempre é um cara que tem nos amparado e nos ajudado de uma maneira extremamente grato pela sua participação em mais um ano de EFENG. Estel, tá aí ainda, Estel? Porque tem uma perguntinha aqui para você. Se você puder falar um pouco sobre essa perguntinha. Tá me escutando bem? Sim, estou ouvindo. Te perguntaram assim, Estel, o que é ter uma engenharia tendo como base o desenvolvimento sustentável? Olha, quando eu falei essa questão, eu falei a questão do ser humano, né? Ter como foco o ser humano. Se nós analisarmos as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, você vai analisar, veja bem, o item 1 é a erradicação da pobreza.
Na verdade, me parece que a tradução foi errada. Não seria pobreza, da miséria. É o item 1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 itens. O segundo é acabar com a fome. O terceiro é saúde e bem-estar. O quarto, educação de qualidade. O quinto, igualdade de gênero. O sexto, água limpa e saneamento. Então, você vai olhando esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O 16º é paz, justiça e instituições fortes, porque isso é a base da democracia. Então, quando eu falei nessa questão, você tem que pensar, a engenharia, ela não está fora disso, não. Ela tem que ter isto como, pode ter e deve ter isto como base, a questão dos direitos humanos, a questão da democracia, para que se possa viver bem, para que engenharia possa ser algo que do interesse de todos. Engenharia não é só fazer obra, é a obra funcionar, né? É ter um objetivo. Qual é o objetivo meu hoje, se eu tivesse poder agora no Rio de Janeiro, na parte de saneamento? Primeira coisa minha, tem milhões de coisas ruins, seria fazer o saneamento da bacia do Guandu, que é esgoto puro dos rios do Guandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro. Ninguém faz o esgotamento sanitário da bacia, então gasta um absurdo em química para tratar uma água que é esgoto puro para nós podermos beber. E ainda vem um problema da geosmina. Ou seja, qual seria a prioridade hoje no saneamento? Saneamento da bacia do Guandu. Claro que eu quero acabar com o resto dos rios, dos 55 rios da Baía de Guanabara, 54 são esgoto puro. Mas eu teria uma prioridade, a bacia que abastece a água da cidade. Então, quando falei em desenvolvimento sustentável, e quando vocês colocaram isso como um tema, é absolutamente perfeito, consequente, o que mostra que vocês estão com a cabeça pensando. É isso aí. Tá bom? Quando eu falo, quando o Estel fala é aula, vocês, né, têm que entender isso. Galera, estamos chegando próximo às 8h30. É o horário limite que a gente determinou para o dia de hoje, né? Em plena sexta-feira, para não ficar muito cansativo, né? Para nós descansarmos e amanhã aproveitarmos o sábado inteiro de evento, porque amanhã nós preparamos diversas palestras extremamente importantes para o nosso cenário, extremamente educadoras e que vão agregar muito para todos nós. Amanhã, às 9h vai ser a nossa primeira palestra. Receberemos a doutora Gudélia Arica para falar sobre economia e meio ambiente. Às 10h50, vamos receber o engenheiro agrônomo João Pedro Magro para falar sobre a engenharia e a segurança alimentar. 12h30, nossa pausa para o almoço. Às 2h30, nós voltamos com a palestra sobre corte de investimento nas universidades públicas. O que isso reflete, né? Qual o impacto disso na vida da sociedade. E às 4h20, a última palestra do dia, vamos receber a doutora Cláudia Morgado para falar sobre a engenharia como ponto de partida para o desenvolvimento. A palestra sobre universidade pública, né, os cortes de investimento, vai ser ministrada pela doutora Denise Pires, que é reitora da UFRJ. E a última palestra, a doutora Cláudia Morgado, ela é conselheira do Clube de Engenharia e é também diretora da Escola Politécnica. Então, amanhã a gente tem uma presença extraordinária aqui no nosso evento. Eu queria dar um informe também sobre o check-in, que tem muita pergunta aqui no chat. Fiquem despreocupados. Quando vocês entram aqui, o check-in é feito automaticamente. Fiquem despreocupados sobre isso. Amanhã o encontro começa às 9h. E eu peço uma coisa para vocês. Vamos fortalecer, galera. Dá tempo ainda de se inscrever. Nós estendemos a inscrição até amanhã para poder agregar o máximo de pessoas possíveis até amanhã de manhã.
Então, mande para os seus amigos, mande para os seus colegas, mande até para os inimigos, porque os inimigos também merecem receber esse conhecimento. Então, vamos divulgar. Hoje foi sensacional o nosso dia de abertura. Estou extremamente feliz aqui com a participação de todos. E, Dani, quer falar alguma coisa? Sim, Luiz, lembrar o pessoal que no final do evento tem sorteio também de bolsas aí, de curso, treinamento. Então, bora participar, que o evento está recheado de coisa boa. Exatamente, galera. E vai ter sorteio amanhã, um sorteio de um curso um sorteio em parceria com a Minerva Cursos. O sorteio de amanhã é treinamento de Prev Revit. Quem não sabe o que é, corre lá no Instagram da SAI, veja a publicação do sorteio que vocês vão descobrir. É muito interessante, muito educador, muito sensacional. E na semana que vem, no sábado, nós teremos o sorteio também em parceria com o Grupo Voito, de um curso de Lean. E como é que fala mesmo, Dani? Esse curso que eu sempre me embolo? Desculpa, gente, eu sou meio doido mesmo. É Green Belt em Lean Six Sigma. Tá descrito lá no nosso Instagram também, gente. São treinamentos ótimos. E Dê uma olhadinha lá. E lembrando que para todos os participantes vão ganhar um curso, um cupom de 100% de desconto, né, no curso de Gestão Financeira e Análise de Investimento da Voito. Esse cupom ele vai automaticamente depois do final do evento. E também vão ganhar um ano de Pocketbook for You, que é um livrozinho, um site da Voito, que você tem como acompanhar diversos livros, escutar em vez de ler. É muito legal. Entra no site da nossa parceira também, que vocês vão conhecer isso tudo. E também, com a Minerva, todo mundo vai ganhar, além dessa bolsa que nós vamos sortear amanhã de 100%, todo mundo vai ganhar 10% de desconto nesse curso. Mas a inscrição é até amanhã. Até amanhã não, desculpa. Até segunda-feira, dia 16/8. O cupom é EFENG10. É só, se tiver interesse, vai lá no site da Minerva, se cadastra no curso, que vai ganhar 10% de desconto. Mas espera até amanhã, porque, de repente, você ganha o sorteio e aí não precisa nem pagar nada, né? Mas, galera, muito obrigado. Foi sensacional a presença de todos vocês. Estou extremamente feliz e espero todos amanhã. Um grande beijo, um abraço e uma boa noite para todos. Até amanhã.